Fala galera, tudo certinho? Eu sou o Wagner Silva e este é o Ciência 23. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto do nono ano, que é propriedades da matéria. Então, se você está estudando isso, se você tem uma avaliação aí, está preocupado ou não está preocupado, só quer aprender mais, eu creio que esse material vai te ajudar bastante, beleza? Vamos nessa. Então vamos lá, primeiro matéria, tá? Então a gente chama de matéria tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, tá? Então, a sua bola de futebol, a cadeira que você usa para sentar aí e estudar na frente do seu computador, um tronco de árvore, você são exemplos de matéria. E aí a gente tem uma classificação. A matéria ela pode ser classificada com base em características em propriedades gerais e propriedades específicas, tá? Nesse vídeo eu vou falar apenas sobre as propriedades gerais. Propriedades gerais são aquelas propriedades que se aplicam a qualquer matéria, certo? Então, elas não permitem eu diferenciar os diferentes tipos de substâncias, por exemplo. Então, olha essa figura aí. Nós temos três recipientes, três beckers, numerados com um, 2 e 3. Se você prestar atenção, você vai ver que são três substâncias líquidas que têm o mesmo volume, tá? Então, a quantidade que tem em cada recipiente é igual, porém elas são transparentes. Só olhando assim, eu consigo descobrir se no recipiente 1 eu tenho água, ou álcool, ou uma outra substância transparente? Não. Então é isso que acontece com as propriedades gerais. São propriedades que qualquer substância apresenta e eu não tenho como usar ela para diferenciar. Tá bom? Então, por exemplo, se eu tivesse substâncias com cores diferentes, uma fosse vermelha e outra verde, aí eu poderia falar qual delas é água própria para o consumo. Você ia me dizer a número um, porque ela é transparente, a outra estão de cores diferentes. Mas nesse caso, eu estou falando de propriedades gerais, tá? Então eu não consigo distinguir. E aí a gente tem algumas propriedades gerais, tá? Que a gente vai falar aqui uma por uma, e aí eu vou tentar citar sempre um exemplo para facilitar a sua compreensão. A primeira delas é a massa. Então, massa é algo muito comum a gente perceber isso no nosso dia a dia, porque é a quantidade de matéria de um corpo ou de um objeto que você consegue quantificar. Então, quando você coloca algumas bananas numa balança e ele mostra 300 gramas na balança, eu estou ali quantificando essa massa. Então, quando você vai na padaria e pede 200 gramas de queijo, o que o, o rapaz que vai colocar esse queijo na balança tá conferindo é a massa desse material, beleza? O volume já é a quantidade de espaço ocupado por um corpo ou objeto. Então, se eu coloco 500 ml de água numa bacia, esse 500 ml representa volume. Então, quando você compra um refrigerante de 1 litro, aquele 1 litro representa o volume, ou seja, existe 1 litro ali de dentro daquela garrafa. Então, esses dois conceitos, massa e volume, são bem simples e são bem comuns do nosso dia a dia. Impenetrabilidade é aquela ideia, né, aquela propriedade que diz que os corpos não conseguem, dois corpos ou mais não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, tá? Então, quando você pega uma esponja de lavar prato e a água entra ali, você pode dizer, ah, mas a esponja e a água estão ocupando o mesmo espaço. Não, não estão ocupando o mesmo espaço. É porque a esponja tem poros, né? Como se fossem espécies de buraquinhos onde a água fica ali. Quando você aperta ela, essa água sai. Então, a impenetrabilidade é justamente essa situação. Muitas vezes, quando eu falo disso em sala de aula, o professor fala, os alunos falam, ah, professor, mas eu consigo sentar com o meu colega aqui na mesma carteira e dividir o mesmo banco. Aí eu falo, beleza, vocês podem dividir o mesmo banco, mas vocês não estão dividindo o mesmo lugar do banco, né? Um vai sentar na metade mais para a direita, o outro vai sentar na metade mais para a esquerda, não é? Então, o mesmo lugar não é, né? Ah, mas e um bebê no colo da mãe e essa mãe sentada numa cadeira? Estão ocupando o mesmo lugar? Não, não estão. A mãe está sentada na cadeira e o bebê está sentado no colo da mãe. Então, eles não estão literalmente ocupando o mesmo lugar, beleza? Divisibilidade, talvez seja um dos mais simples de compreender, porque o nome já dá uma bela dica. Divisibilidade tem a ver sim com divisão. Então a matéria ela pode ser dividida em partes menores. Então você pode pegar uma folha e picar ela em vários pedacinhos. Você pode pegar uma barra de chocolate aí, dividir em vários pedacinhos, inclusive me dar um pedaço, e
dividir com os seus colegas, com a sua família, tá? Então a matéria ela pode ser partida em pedacinhos, em partículas menores. Inércia. Inércia é a tendência que a matéria apresenta de manter o seu estado em repouso ou em movimento até que uma força externa atue sobre ela. Traduzindo por uma maneira mais simples, o que quer dizer aqui é o seguinte, que se um corpo estiver parado e nenhuma força for aplicada sobre ele, ele vai continuar parado, certo? Então, se tiver uma bola de futebol aí encostada na parede do seu quarto, a menos que alguém chute essa bola, ela vai continuar parada. E se quando ela for chutada, não existir alguma outra força, como a parede que vai aplicar uma força nela e ela vai parar, ou um goleiro que vai pular para defender ela vai continuar em movimento. Então é sobre isso que a inércia fala. Os corpos, eles tendem a ficar em repouso se não for aplicada uma força sobre elas, e eles tendem a ficar em movimento se uma força for aplicada e outra força externa não atuar novamente. Beleza? É um conceito que gera um pouco de dúvida e tudo mais, mas que dá para compreender bem e que quando vocês forem estudar mais lá na frente, leis de Newton e tudo mais, talvez vai fazer maior sentido, beleza? Compressibilidade, né? Então a matéria ela pode ser comprimida, ou seja, ela pode ter o volume reduzido, e aí um ótimo exemplo é a seringa com ar, né? Então, eu sempre na minha aula eu levo uma seringa nova, vazia, e aí você aperta a ampola, né, facilmente, como aí na imagem. Mas se você bota o seu dedinho lá na ponta, sem agulha, claro, e você tenta apertar essa seringa, o que que acontece? Ela não vai até o final. Por quê? Porque uma parte do ar fica concentrada ali e como você está tampando a saída dela, esse ar não sai. E aí o que acontece? A seringa, a ampola vai até um certo limite, né? Porque o ar ficou comprimido, certo? Então a matéria pode ser comprimida. E aí eu vou dar um exemplo fácil de talvez de entender. Se na sua sala, sei lá, tem 30 alunos, geralmente eles sentam distribuídos, né? Ninguém não ficam todos grudadinhos ou encostados no outro. Mas se você fosse, todos esses 30 alunos fossem bem pro cantinho da sala e sentassem muito pertinho um do outro, né? Eu não poderia dizer que estavam sendo comprimidos. Então é isso que acontece no exemplo da ampola, né? Esse ar é como se ele vai sendo empurrado, 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 até o momento em que não tem mais como eles, né? E irem para outro lugar. Então, no caso dos alunos, é como se esses 30 alunos fossem ficando bem no cantinho, no cantinho, no cantinho da sala, até uma hora que não tem como ir mais, porque tem a parede e aí todos estão muito apertadinhos, tá? Então, seria algo meio que nesse sentido. Elasticidade é, já é o contraponto do anterior. Então, a matéria também pode ser esticada, tá? Então, se você pega um elástico e puxa ele, né? Aí no caso existe alguns objetos como esses aí para fazer ginástica, para fazer aeróbica, para fazer fisioterapia, né? Umas tirinhas elásticas. Então você pode esticar ela para fazer o movimento ali de abertura dos braços e depois quando você solta ela retorna ao seu estado normal, não é? É a mesma coisa do elástico que a gente usa no dia a dia, aquele amarelinho, né? Que o pessoal usa aí de vez em quando aí para brincar e tal. Então, se você estica ele, ele vai esticar. Se você soltar, ele volta ao estado normal. Tanto é que se você, né, não tomar cuidado, quando ele volta com rapidez, com força e machuca os seus dedos, beleza? E por fim, indestrutibilidade, tá? Eu sempre brinco em sala de aula que esse termo parece coisa de super-herói, né? Indestrutível, né? Hulk, Thor. Não é nesse sentido, né? Indestrutibilidade aqui é no sentido de que é a propriedade que a matéria tem de não poder ser criada nem destruída, tá? Então, lá na frente vocês vão estudar Lavoisier, né? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, um ótimo exemplo é o ciclo da água. Então, a água ela não deixa de existir, né? Então, já cansou de estudar aí desde de criança, né? Que os rios, lagos, os mares, né? A água é aquecida, evapora, sobe, vai para as nuvens, ocorre o processo lá de condensação, né? Mudança do gasoso para o líquido, depois ocorre a precipitação e essa água volta
para os continentes em forma de chuva, e aí recomeça esse ciclo, certo? Então é sobre isso, tá? Se eu pego uma folha de caderno e queimo ela deixou de ser folha de caderno. Ah, virou cinza, exatamente. Ela não deixou de existir, ela mudou o seu estado, né? Ela foi transformada, beleza? Gente, sobre propriedades gerais era isso. Espero que possa ter ajudado. Então, se puder dar uma curtida, compartilha com seu colega aí, tá? E eu vou lançar na sequência outros 2 vídeos sobre propriedades físicas da matéria, tá bom? Então, valeu, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.